Fala galera, tudo bom? Vamos aprender aqui um pouquinho hoje a respeito da resolução e análise de circuitos, utilizando aqui a lei de Kirchhoff das correntes. Nós temos duas leis de Kirchhoff, na verdade dois métodos de análise, a lei de Kirchhoff das correntes e das malhas. As duas têm o mesmo objetivo ali, que é encontrar as variáveis dos circuitos, como tensão e corrente, nos elementos ou em determinado trecho do circuito ali, mas cada um vai de acordo com a topologia que está aquele circuito, e a depender do método, a gente pode encontrar essas variáveis de forma mais fácil. E aí trouxe aqui a lei de Kirchhoff das correntes, ou a lei dos nós, que a gente, nosso principal objetivo é encontrar as tensões em cada um desses nós. Os nós, como temos aqui, é o encontro entre dois ou mais elementos no circuito. A gente tem aqui, por exemplo, um nó, com uma tensão V, por exemplo, que liga os elementos 1, 2 e 3. E aí, nesse nó, nós analisamos as correntes que entram ou que saem dele. Trouxe aqui abaixo dois exemplos, na verdade o mesmo exemplo, só que desenhado de duas formas distintas, tá? Então, nesse lado esquerdo aqui, na figura A, nós temos um primeiro nó, que ele interliga essa fonte de corrente do lado esquerdo, resistor 1, resistor 1, 2, está interligando o nó 1 ao nó 2, tá? O resistor 23, que liga o nó 2 ao nó 3, o resistor 2, que liga o nó 2 ao 4, e aqui embaixo temos um nó, que ele chamou de 4, mas que podemos utilizá-lo como um nó de referência, um nó de potencial zero, que vai facilitar na nossa análise de circuitos, tá bom? Então, nesse esquema aqui, nessa topologia do circuito A, nós teríamos, por exemplo, uma tensão V1 no nó 1, uma tensão V2 no nó 2, uma tensão V3 no nó 3 e uma tensão aqui, no nó 4, que eu estou chamando aqui de potencial zero, que o nosso V4 vai ser igual a 0 volts, tá? E é esse mesmo circuito aqui ao lado, ele foi redesenhado de uma forma para compreender melhor, Nós vemos aqui que toda a parte de baixo desse circuito, desses elementos, são interligados por um único fio, o mesmo componente, não tem nenhuma outra ramificação. Então, nesse desenho aqui da direita, ele apenas uniu todos aqueles pontos aqui no VREF, que é o nosso nó de referência, tá? E aí aqui ficou diferente a escrita, Ficou G, mas por que o G? Isso aqui ele está tratando como a reatância, que a reatância é 1 sobre a resistência, o Rzinho de resistência, tá bom? E aí fica mais fácil a gente calcular assim, de usar a reatância para fazer os cálculos, mas também não interfere tanto assim, certo? E aí, como é que a gente vai analisar as correntes em cada um desses nós? Então, por exemplo, se aqui no meu nó 2, vou até circular ele aqui, vou trazer para cá, nós temos um resistor, tem o nó 2 aqui com a tensão V2, tem o nosso outro resistor, R12, tem um R23, e aqui tem o R2, tá? E aí, como é que a gente vai analisar as correntes nesse nó pela lei de Kirchhoff dos nós, das correntes? Tem diversas formas, tá? A gente pode fazer uma primeira análise, por exemplo, que todas as correntes estão entrando aqui no nó, tá? E aí, pela conservação, o valor de todas as correntes deve ser igual a zero, Ou todas as correntes se somam, ou todas as correntes se anulam. Então, se todas as correntes estão entrando no nó, deve ter um resultante que deve ser igual a zero, tá? Então, vamos chamar aqui a corrente IA, IB, E e C, certo? Se todas as correntes estão entrando no nó, então, algebricamente, a nossa conta
deve dar um valor que a soma das correntes IA mais IB mais IC deve ser igual a zero. Tá? Um exemplo, nós temos que A vem de uma fonte de corrente, que A é igual a 10 amperes. Certo? Para que essa corrente se anule, IB mais IC tem que ser igual a menos 10. Então nós vamos ter, por exemplo, IB igual a menos 6 amperes e C igual a menos 4 amperes. Né? O que é que esse valor negativo indica no circuito? Ele indica, deixa eu só cancelar isso aqui. Ele indica que a corrente está no sentido contrário. Né? Então, em vez de meu IC ser entrando no nó 2, ele vai estar no sentido oposto, vai estar saindo. Tá? Isso é uma das análises que a gente pode fazer nesse nó. Eu vou até mudar a cor para a gente analisar de outra forma. Tá? A gente pode supor também que todas as correntes estão saindo do nó. Então, vou colocar aqui no sentido de verde. Tá? No sentido contrário das correntes. Então a gente teria, por exemplo, IA mais IB mais IC também igual a zero. Né? E aí, no nosso desenrolar dos cálculos, nós vamos encontrar o valor de cada uma dessas correntes, e aí que vai determinar o valor e o sentido dela, se ela está entrando ou saindo do nó efetivamente. Né? Podemos fazer, por exemplo, uma terceira análise, tá? Que A está entrando e B e C, desculpa, também está entrando e B está saindo. Então, como é que ficaria aqui? Deixa eu só... Pronto, melhorei. Então, temos que IA, né? O que está entrando aqui? Entra IA, entra IB mais IB. É igual ao que está saindo, que é igual a IC. Opa, desculpa. Aqui na verdade é IC. Tá? IC tem que ser igual ao que está saindo, que é a resultante IB. Tá? Colocando todos aqui do mesmo lado da equação, nós temos que IA mais IC menos IB é igual a zero. Vai depender do nosso sentido que estamos analisando o circuito. Tá bom? Então até trouxe aqui um exemplo para a gente praticar um pouco. Né? Um circuitozinho simples também, para a gente analisar aqui como funcionaria um exemplo real, um exemplo mais prático. Né? Então nós teríamos aqui, por exemplo, um único nó, né? Que é esse ponto aqui em comum em cima, que eu vou chamar de V, e temos aqui embaixo também um único ponto comum, que vai ser nosso VRF, né? Nossa tensão de referência, que eu vou chamar de zero. Né? V igual a VRF, que é igual a zero. Tá? Então, como é que a gente analisaria as correntes desse circuito? Vamos analisar aqui por esse nó principal, né? Nesse ponto principal aqui do nó. Nós teríamos essa corrente que vem aqui, ó, né? Vem da minha fonte de corrente, vou chamar ela de IA. E posso considerar as correntes descendo pelos resistores aqui, né? Que eu vou chamar ela aqui de IB. E a nossa terceira corrente aqui, IC. Tá? Então, como é que a gente monta a equação desse sistema? Nós temos que IA é igual a IB, né? O que está entrando é igual ao que está saindo, mais IC, certo? Só que IA, a gente já tem esse valor de IA, né? A única corrente que passa aqui nesse ramo é a corrente que vem da fonte de corrente, né? Que no caso IA é igual a 125 amperes, ok? Então nós temos que 125 é igual a IB mais IC. Lembrando da nossa lei de Ohm, nós temos, né, a tensão, resistência e corrente, né? Aquela velha equaçãozinha, né? V igual a R vezes I.
Dessa forma, nós temos que a nossa corrente pode ser a relação entre a tensão e a resistência, que é o que nós queremos encontrar, né? Nós temos a equação montada em função das correntes, temos o valor de tensão que queremos descobrir e sabemos a resistência de cada um dos elementos, tá? Então, como é que ficaria aqui, por exemplo? Eu tenho que IA é 125 amperes e B é igual a V, que é o nosso V lá de cima, né, do nó, sobre a resistência do resistor de 50 ohms, tá? E C é igual a V sobre 250, né, que é a resistência desse ramo aqui. Então, retornando a nossa equação, nós temos, né, 125 é igual a V sobre 50 mais V sobre 250, tá? Resolvendo essa continha aqui, nós fazemos o produto, né, de forma mais rápida aqui. O produto desses dois caras, né, já passando para o lado aqui oposto da equação, ficaria 125, eu não vou fazer essa conta logo aqui para não ficar tão grande, né, vezes 50 vezes 250 é igual, né, todo esse produto aqui, nós cruzamos os valores, né, então fica 250V mais 50V. Então nós temos aqui que essa conta, ela vai dar um valorzinho um pouco grande, né, que é 1.562.500, tá? Que é igual a 300V. Isolando, esse cara aqui na equação, né, nós temos que V é igual a 1.562.500 sobre 300. Vou passar essa equação para cá, tá? Nós temos que a nossa tensão V ela é igual a 5.208.33 volts, certo? Nós encontramos o valor da tensão no nosso nó. Ok, era o nosso objetivo, né? Pela análise da lei dos nós, da lei de Kirchhoff, tá? Mas eu quero saber o valor de cada corrente dessa, corrente que passa no resistor de 50, no resistor 250, né? Nossas correntes B e C. Então nós recorremos aqui a nossas equações, né? Temos elas aqui. E aí nós temos que IB é igual a 5.208 sobre 50. Nosso valor de B vai ser igual a 104.166, dá uma dízima aqui, né? Amperes, certo? E o valor de IC vai ser igual a 5.208 sobre 250, que vai dar 20,83 amperes, né? Dá uma dízima também aqui nesse valor. Então, encontramos nossa tensão, né? Nossa tensão V, aqui nesse nó principal, nó superior, na verdade, e os valores da corrente em cada um dos ramos, né, que passa por cada resistor desse. Para ter certeza, né, para conferir se isso aqui deu certo, nós podemos voltar aqui na nossa equação principal, né, nossa equação inicial das correntes e analisar. Ó, e nós temos que IA é igual a IB mais IC, certo? Que é igual a 104,166 mais 20,833, tá? Somando isso aqui na calculadora,
nós teremos que IA dá exatamente 125 amperes, tá? Que é o valor que nós temos aqui saindo da nossa fonte de tensão, ok? E aí nós garantimos, né, que o nosso circuito foi feita a análise corretamente, concluímos que nossa corrente IB, IC e IA estão corretas. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? É uma análise bem simples de fazer. Nós temos alguns elementos mais complexos, né? Quando entra uma fonte de tensão, uma fonte dependente, né? Um número maior de nós, aí a nossa equação aumenta, ela pode ter 2 ou 3 variáveis, né? Temos que montar um sistema, depende da topologia, que pode ficar um pouco mais complexo ou não, né? Mas isso aqui nós podemos trazer em um segundo momento, uma outra aula. Mas inicialmente, para esse primeiro momento, nós temos essa análise de circuitos, tá? E eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. E fico à disposição para novas dúvidas, novas sugestões, tá? E estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima.